Olá mais uma vez, meu nome é Ana Carla e dando continuidade às aulas de desenho geométrico, na aula de hoje nós vamos falar sobre a divisão da circunferência e a formação de polígonos regulares. Vamos para lá para a nossa aula. Dividir uma circunferência em três partes iguais. Dividir em duas, né, é só passar o diâmetro, então não é necessário a gente fazer essa construção. Mas dividir em três partes, nós vamos montar, a partir dessa divisão, um triângulo. E esse triângulo é o triângulo equilátero, porque eu quero três partes iguais. Vamos lá. Ó. Primeiro passo. Descreve-se uma circunferência de raio qualquer. Vocês vão observar que todas as questões ou todas as divisões que a gente vai fazer da circunferência, o primeiro passo é esse. É você escrever uma circunferência de raio qualquer. Ou então, o raio de acordo com o que foi pedido. Se dissesse assim, descreva-se uma circunferência de raio igual a 5, porque a circunferência que foi pedida para ser desenhada era de raio igual a 5. Ou então ele dá o diâmetro, e aí quer o raio. Você sabe que o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, você tem que saber organizar o que você tem, as informações que você tem para fazer a construção. Então, o primeiro passo está aí. Desenhe a circunferência de raio qualquer. Segundo passo. Traça-se o diâmetro vertical AB. Professora, poderia traçar o diâmetro horizontal? Sim. Tá? Aqui no meu caso, eu fiz o diâmetro vertical AB. Terceiro passo. Traça-se a mediatriz do raio OB, obtendo sobre a circunferência os pontos C e D. Então, a mediatriz, eu não fiz aqui com o compasso, mas você já sabe, a gente já fez várias vezes essa construção, traçar uma mediatriz. O que é a mediatriz? Essa reta que divide o segmento OB, que é o raio, ao meio, tá? E aí, ó, observe que na circunferência nós marcamos dois pontos, o ponto C e o ponto D. Une-se o ponto A, C e D, dividindo a circunferência em três partes iguais. Então, de A a C, de C a D e de D a A, nós temos aí as três partes da circunferência. Quando a gente une, a gente forma o triângulo equilátero. E aí, a primeira construção está finalizada. Segunda construção. Dividir uma circunferência em quatro partes iguais. E aí, nós vamos formar o quadrado, isso mesmo. Descreve-se a circunferência com raio qualquer. Segundo passo, traça-se os dois diâmetros ortogonais, AB e CD. O que são diâmetros ortogonais? São diâmetros que formam quatro ângulos de 90 graus, ou seja, são segmentos perpendiculares. AB, CD. Traçou? Vocês também já sabem traçar perpendiculares através de um ponto. Então, aí, a construção é só relembrar. Se você não lembra, volta, assiste a aula de perpendicularidade para fazer essa construção. Une-se as extremidades dos diâmetros AB e CD, dividindo a circunferência em quatro pontos, ou quatro partes iguais. Então, aqui, ó, de A a D, de D a B, de B a C, de C a A, você fez a divisão. Você já dividiu em quatro partes. Agora, quando você liga, você forma o quadrado. Construção encerrada. Próxima construção. Dividir uma circunferência em 5 partes iguais. E aí, nós vamos formar o pentágono. Primeiro passo, descreve-se uma circunferência com raio qualquer. Segundo passo, traça-se os dois diâmetros ortogonais. Assim como na figura anterior, a gente já viu que são diâmetros ortogonais.
Terceiro passo, traça-se a mediatriz do raio OB, obtendo ponto E. Lembre-se, a mediatriz é uma reta que divide o segmento ao meio. Aí, quando você traçou a mediatriz aí, ó, a OB, observe que você tocou a circunferência em dois pontos, que é o ponto 1 e o ponto 2, e passou nesse ponto, que é o ponto médio, que eu chamei de E. Com centro em E, ou seja, com a ponta seca do compasso em E, a abertura é C, eu vou descrever um arco obtendo ponto F sobre o diâmetro AB. Então, você vai abrir o compasso de E até C. Com a ponta seca em E, vai traçar sobre AB um arco. Aí, observem que determinou o ponto F. Com centro em C, abertura CF, ou seja, você vai abrir o compasso com a medida de C até F, vai botar a ponta seca em C e vai descrever um arco sobre a circunferência, determinando assim o ponto G. Fez isso? De C até G é a sua primeira divisão. É a sua primeira parte dessas 5 partes aí. Aí agora é fácil. Basta você pegar essa mesma abertura de C até G e ir fazendo arcos sobre a circunferência, com o mesmo tamanho. Aí você vai fazer, ó, de G até ponta seca em G, faz o J. Ponta seca em J, faz o I. Ponta seca em I, faz o arco em H. E H, você já sabe que ligando de H até C, não precisa nem fazer, vai dar a outra parte. E aí você dividiu, quando você liga, você forma o pentágono. Próxima construção, dividir uma circunferência em 7 partes iguais. Dividir em 6 partes eu não fiz, né? Porque se você pegar e observar do triângulo, você consegue fazer a de 6 partes. E aí eu deixo para vocês a de 6 partes, tá ok? Dividir uma circunferência em 7 partes iguais. Primeiro passo, construir a circunferência. Traça-se um diâmetro horizontal AB. Lembra lá na primeira que eu tracei, lá na segunda que eu tracei o diâmetro vertical, né? Aqui eu escolhi o horizontal, mas você aí pode escolher qualquer um deles. Terceiro passo, traça-se a mediatriz do raio OB. Também vocês já sabem fazer isso. Aí eu determinei D, C e E. D e E são os pontos que a mediatriz toca a circunferência e C é o ponto médio. O segmento DC, ou CE, que é o mesmo tamanho, divide a circunferência em 7 partes iguais. Então, o que é que você vai pegar? Vai fazer, ó. Você vai pegar o seu compasso, medir de D até C. Essa medida é o tamanho que você tem que marcar sobre a circunferência. Aí você vai escolher um ponto para começar. Eu escolhi aqui o B. Pegou a medida de D até C com o compasso. Aí eu comecei pelo B, ó. Ponta seca em B, marquei o J. Aí eu vou para o J. Ponta seca em J, marquei o I. Ponta seca em I, sempre com a mesma abertura, de D até C. Marquei todos os pontos, liguei e aí formei o heptágono. Ok? Espero que vocês tenham entendido essas 4 divisões que a gente fez hoje. Nossa aula fica por aqui. Até a próxima aula.